Viva está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é José Ribão Esteves, recém-eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com o apoio do PSD e do PS. É engenheiro zootécnico e foi presidente das câmaras de Ilhavo e de Aveiro, por esta ordem, e já foi secretário-geral do PSD, na liderança de Luís Filipe Menezes. Estamos a gravar este programa na sede da CCDR em Coimbra e agradeço a disponibilidade do espaço. Tomou posse na CCDR na ressaca da tempestade que atingiu há pouco mais de um mês. Já temos alguns números conhecidos sobre a contabilidade dos prejuízos totais da região centro. Que números é que a CCDR tem? Números grosseiros. Já chegaram cá mais de 15 mil candidaturas. Destas 15 mil candidaturas, há um município que tem um bocadinho mais de 40% das candidaturas, é a Leiria. Quando somamos o segundo e o terceiro, que são Marinha Grande e Pombal, estes três têm quase 65% das candidaturas, e quando somamos o quarto, o quinto e o sexto, que infelizmente ninguém fala deles, e peço-vos que nos ajudem a falar deles, são Ancião, Batalha e Sertã. Estes 6 municípios têm 75% das candidaturas, sabendo que recebemos candidaturas de 69 dos 77 municípios da região centro. Quanto é que a CCDR já pagou em apoios para a reconstrução de casa? O valor não é relevante, são ainda valores pequenos, como é evidente. Nós íamos com 150 mil euros pagos no final da semana passada. E porquê é que é tão baixo ainda esse valor? Por um motivo muito simples. Como é que é, de forma muito linear, o sistema? Eu, cidadão, com a ajuda de quem me ajudar, eu próprio, a Junta de Freguesia, alguém que me ajudou, eu vou à plataforma e meto a minha candidatura. O procedimento é muito simples. Depois, essa candidatura, quem a vai mexer a primeira vez é a Câmara Municipal respectiva, que vai fazer a tal análise de 2 tipos. Se o pedido de ajuda é até 5 mil euros, os técnicos da Câmara apenas fazem a avaliação por fotografia e, obviamente, a avaliação orçamental, verificar se os 5 mil euros que estão a pedir estão corretos ou não estão corretos, são só 4 ou são só 3. Ou seja, as candidaturas de 5 a 10 mil têm que ter uma vistoria física, presencial. E, portanto, os técnicos da Câmara têm que pegar naquilo e ir lá ver para dizer se, senhor, valido, não valido, ou valido X% daquilo que é proposto. Terminado este trabalho, o município põe o seu visto com o seu parecer de avaliação e aí entra a CCDR. Tudo isto está na mesma plataforma. O circuito é muito linear. Nós entramos na plataforma apenas para fazer 2 coisas. Verificar se em termos administrativos está tudo em ordem e, estando tudo em ordem, passa à tesouraria para pagamento. Este é o procedimento e, portanto, nós só podemos pagar quando chegam aqui as candidaturas. E, portanto, então o que é que está a demorar? São as câmaras que não estão a validar rapidamente? A demora das câmaras é absolutamente necessária. Uma câmara como Leiria, que tem mais de 6 mil candidaturas, ou mesmo uma câmara como a Sertã, que só tem 600, mas em termos de dimensão é 10 vezes mais pequena que Leiria, portanto depois também há esta questão da proporcionalidade à dimensão e à capacidade técnica das câmaras e, como sabeis, vocês sabem disso. Há falta de técnicos para fazer a vistoria, é isso? Há falta, embora, e vocês sabem disso, que a notícia já está dada do início da semana, no início desta semana, no seguimento das contratações, no caso até foi via Comunidade Municipal da região de Leiria, foram contratados uma equipa enorme de engenheiros, há uma base de 700 e essa equipa começou esta semana a trabalhar no terreno para, por um lado, aprender rapidamente como isto se faz e fazer rapidamente. E porquê? Os técnicos das câmaras são limitados, têm tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Uma equipa de engenheiros é uma equipa de engenheiros e tem que tratar dos edifícios da Câmara e da escola e do pavilhão e de sei lá do quê, das estradas, enfim, tantas maleitas que o território recebeu, e tem também que tratar disto. E daí esse reforço que agora está a chegar ao terreno. O que é que vai acontecer garantidamente nos próximos dias e semanas? A quantidade de processos que vai chegar à CCDR vai aumentar exponencialmente e nós estamos prontos para exponencialmente responder. O Presidente da Câmara de Leiria, que já se tinha queixado de que a Câmara não estava a conseguir responder, a analisar todos os pedidos de apoio. O Ministro das Finanças disse em entrevista
à Hora da Verdade, este mesmo programa, em fevereiro, que o dinheiro para apoiar as famílias afetadas pela tempestade seria transferido para a CCDR até dia 9 de fevereiro. Isso aconteceu mesmo até dia 9 de fevereiro? Eu queria ser rigoroso, estão cá 185 milhões de euros eu tomei posse no dia 27 de fevereiro, esse dinheiro chegou cá no dia 19 de fevereiro. Portanto, nós temos, neste caso, em relação ao que respeita à CCDR, o dinheiro está cá e, obviamente, é por ali que se alimenta todo este processo de despesa. Então, nós pagámos cerca de 150 mil euros até ao final da semana passada. Está em 185 milhões. Sim, estão na nossa conta. E esse outro dinheiro é para quê, então? É para tudo. O mais importante é que os processos comecem a chegar aqui em quantidade grande para nós os começarmos a pagar. Todos os custos da estrutura de missão, a estrutura de missão custa dinheiro. Enfim, saem também dos 185 milhões. E, obviamente, a reserva que está cá, enfim, não vou especular se chega ou não chega. Aquilo que o Governo nos disse é que aqui está para que não seja a falta de dinheiro o óbice e vamos andando e vendo se vamos precisar, na altura X, de aumentar esta dotação. E é adepto da tese que é partilhada, por exemplo, pelo Presidente da República e também pelo autarca de Leiria, de que o sistema de proteção civil atual tem de mudar forçosamente com o exemplo que agora tivemos dos efeitos desta tempestade? Que tem uma Eu defendo unidade... uma proteção civil liderada verdadeiramente pelos municípios, com uma participação de coordenação operacional à escala regional das NUTS 2. Estas coisas de comandar operações a nível nacional não tem sentido nenhum. A partir de Lisboa. Exatamente. 2. Defendo, está escrito, vou apenas reler aquilo que escrevi, que tudo o que seja a prevenção, a fiscalização preventiva e o combate com meios aéreos deve estar entregue à Força Aérea Portuguesa. E isto conjuga aquilo que é uma ação de meios, chamemos-lhe civis, e uma ação de meios militares em permanência, porque eu não quero os aviões a voar sobre a maior mancha florestal do país, que é aqui na região centro, quando sai uma coluna de fumo. Eu quero os aviões, eu defendo os aviões a voar permanentemente. Obviamente, o permanentemente é um exagero de linguagem, como é lógico, mas o voo preventivo, que quando se inicia uma coluna de fumo, ele tem capacidade de acionar os meios mais rapidamente. E, obviamente, depois densificar os meios quando, enfim, há algum episódio, alguma ignição que vai assumindo dimensão. Portanto, é este exercício que eu defendo. Eu fui presidente da Proteção Civil Municipal de Ilha Vida Aveiro. Eu mandava em quem? Em ninguém. Com exceção dos funcionários da Câmara em que eu mandava. Dos outros parceiros, embora tivesse sido eu, como sou os presidentes de Câmara, presidente da Proteção Civil Municipal, não mandei ninguém. Não mando nos bombeiros, não mando na Proteção Civil ela própria, não mandei ninguém. E a outra coisa tem que acabar. Quem preside, manda. Quem tem a responsabilidade de presidir tem que ter o poder legal de mandar e o acesso a recursos operacionais, obviamente, que existem, felizmente, o país, esse nível está bem, para que haja integração nas cadeias de comando, para que, e eu não quero dizer mal do passado, o passado passou, para fazermos melhor nas situações que nos vão chegar. Não vamos seguramente viver no mundo perfeito, em que não vai haver mais incêndio nenhum, como é evidente. E se o país tivesse já o processo de regionalização consolidado, a resposta aos efeitos desta tempestade podia ter sido mais rápida? Não tenho reservas em dizer que sim. Eu dou sempre 2 bons exemplos. Às vezes nós falamos de regionalização e falamos sempre de exemplos europeus. Enfim, para mim o melhor exemplo, o exemplo melhor que conheço de descentralização é o polaco, mas podemos falar de vários. Não vamos agora a isso. Eu digo sempre, não saiamos de Portugal, porque nós temos 2 regiões, é evidente, com um nível de autonomia político-administrativo muito específico, por questões históricas e geográficas, que são os Açores e a Madeira, mas são excelentes exemplos. Por causa da regionalização ser boa na Madeira, nunca houve incêndios na Madeira, pois com certeza que não é verdade. Nem nunca houve tempestades nos Açores que destruíram portos, pois com certeza não é verdade. Mas
A agilidade, a capacidade de responder mais rapidamente é um facto. E isto é só analisar o que já aconteceu. E, portanto, eu defendo, também há muitos anos, não vou deixar de defender, a regionalização do continente. Está dito por quem de direito que a regionalização do continente não é um objetivo para a legislatura atual. Está dito, Sr. Primeiro-Ministro, assumido, e é a minha posição como Presidente da CCDR-C. E estamos numa fase nova que há aqui uma nova CCDR, com muito mais competências noutras áreas. Portanto, está a nascer em Portugal a capacidade legal e política das tais políticas regionais transversais, que são muito importantes para melhorarmos a condição de gestão do Estado. Isto também pode ser contributo para que um dia dar o passo da regionalização político-administrativa seja mais evidente e mais claro. É a minha convicção que sim, mas não é isso que vai acontecer até ao final da presente legislatura, 2029. E muito bem, agora o grande desafio e a minha grande determinação com toda a equipa que temos aqui é fazer bem, executar bem, materializar bem a vida desta nova entidade, desta nova tipologia de CCDR que nós estamos agora a começar. E acha que o novo Presidente da República, que vai tomar posse na próxima semana, pode de alguma maneira ser o agente provocador de uma rapidez no processo de regionalização e, enfim, iniciar o processo de regionalização mais cedo do que estamos a prever? É bom relembrar que o país é governado pelo Governo. E relembrar também aquelas que são com exatidão as funções do Presidente da República, que são muito importantes. E, portanto, o que eu espero do novo Presidente da República é uma gestão com rigor das suas competências e, dentro delas, como nós normalmente usamos aquela expressão bonita, da magistratura de influência sobre todos nós, obviamente, começando pelo seu interlocutor primeiro, que é o Governo do país e o Primeiro-Ministro. E, portanto, que também, a esse nível, ele tenha um papel e dê uma ajuda para que o país seja melhor como estrutura, como organização, mais motivado, tenhamos cada cidadão mais motivado para dar a sua parte, e é isso que eu desejo. Mas quem governa o país é o Governo. Vamos avançar para algo completamente diferente, ainda sobre o futuro Presidente da República. Se acha que vai ser um Presidente da República vigilante em relação, por exemplo, à resposta aos efeitos do temporal, e se acha que, no geral, vai ser mais duro do que Marcelo Rebelo de Sousa foi até agora? Tendo em conta o tal equilíbrio de poderes de que António José Seguro falava como candidato. Eu sei sobre o António José Seguro, o nosso Presidente eleito, qualquer dia Presidente da República, eu sei o que vocês sabem. Eu não tenho nenhuma relação pessoal diferenciada com o Dr. António José Seguro, portanto acompanho a vida política dele, enfim, como pessoa pública, como entidade pública, nos vários episódios da sua vida. E, portanto, o que eu espero, sinceramente, é que ele seja honrado, nomeadamente com o seu discurso mais importante, né, que foi o discurso da noite eleitoral, em que ficou claro que ele ia ser o Presidente da República. E, portanto, acho que foi um discurso claro, gostei muito, devo dizer, e, portanto, só espero que ele seja coerente a concretizar na vida do dia-a-dia da sua presidência aquilo que disse. E, portanto, não vou comparar. São personalidades tão diferentes. Mesmo comparar os mandatos, o primeiro e o segundo mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e é a mesma pessoa, já teve nuances tão fortes. E, portanto, não vou fazer esse exercício, porque acho que não faz sentido. Só espero é que ele seja coerente e que faça aquilo que disse. Se ele fizer aquilo que disse, vamos ter um bom Presidente da República, cumprindo uma missão, enfim, que nos termos da nossa lei e da nossa Constituição é muito importante. E sobre outro tema também muito diferente, já foi secretário-geral do PSD, como é que tem visto estas declarações de Pedro Passos Coelho sobre a falta de reformas do Estado e a não colocar de parte também uma candidatura à liderança do PSD? Não se sabe bem quando. Eu uma vez na minha vida fui mal entendido
quando disse que todos os militantes do Partido Social Democrata devem ter uma predisposição básica mínima para virem um dia a ser presidentes do partido. E eu disse isto e custou-me os olhos da cara esta frase. Mas é um preceito teórico básico, simples. Aquilo que eu entendo objetivamente sobre essa matéria, ponto 1, olha, e eu não preciso de ouvir o que diz o Pedro Passos Coelho, basta ouvir os meus artigos em órgãos de comunicação social, discursos, o livro que escrevi e que a Câmara Municipal de Aveiro publicou quando saí do exercício das funções, e está lá tudo o que eu penso sobre a reforma, enfim, umas que são parecidas com aquelas que disse Pedro Passos Coelho, outras que são diferentes. Enfim, eu não preciso de ouvir Pedro Passos Coelho para eu próprio pressionar o Governo para fazer reformas. Disse-vos há um bocado, era o número 2 da ANMP, a ANMP entregou um documento muito... Ele não é muito pesado no sentido de ser muito comprido, porque nós quisemos um documento, como eu costumo dizer, para ministro ler, conciso, claro, objetivo. Portanto, há muita gente a lutar, mais do que Pedro Passos Coelho, há muita gente a lutar pela reforma. E neste caso, a ajudar o Governo a ser honrado. Relembramos-nos todos que a principal nota do discurso do Primeiro-Ministro quando tomou posse foi a reforma do Estado. Ele até usou aquela expressão forte da guerra à burocracia. O que ele acha é da sua conta. Eu só relembro que o atual Governo faz um ano no início de junho deste ano. Outras pessoas que foram primeiros-ministros de maioria absoluta durante 4 anos, quando nós vamos olhar à quantidade de reformas, pois enfim, a quantidade ficou por uma... Acha que Passos Coelho está a ser injusto com o Governo? Eu não vou fazer análise desse tipo. O que eu acho é que todos nós que defendemos a reforma devemos ajudar, e pressionar é uma forma também de ajudar, no sentido positivo que ela tem, o Governo a ser reformista. Eu há dias, ali pelos meados de dezembro, numa reunião que tive presencial com o seu Primeiro-Ministro, nessa dupla vida dele e minha, no caso, militantes do partido, ele obviamente, Presidente do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro, 1h30 com grande tranquilidade tive esse privilégio, num sábado à tarde, e disse-lhe com clareza, o ano 2026 é capital para que o Governo concretize, não é desenho, para que o Governo concretize uma reforma do Estado, desde aquelas grandes coisas, né? Somar entidades, enfim, etc., desde as outras pequenas coisas de que não se fala. A hiperburocracite que a nossa vida tem. Eu, para mudar o óleo às viaturas da CCDR ou para cumprirem o preceito legal de irem fazer uma inspeção, vejam lá, eu não tenho poder de consultar aqui em Coimbra, as que estão aqui, ou em Castelo Branco, estão em Castelo Branco, as oficinas da terra, e quem faz melhor vamos embora. Não. Eu tenho que pedir a uma entidade que está em Lisboa, à ESPAP, para me dar a autorização para mudar o óleo ou para fazer uma inspeção, e eles é que me dão a autorização e me dizem onde é que o carro vai. Estão a ver? Portanto, e eu dei um exemplo, podia passar aqui a nossa entrevista, que tinha que ter muito mais horas, com exemplos. Portanto, agora, é bom lembrar que o Governo faz um ano em junho e nós estamos a iniciar o mês de março. E, portanto, esta é uma questão. A outra questão, enfim, discordância absoluta, só para dar um exemplo, que não quero aprofundar a matéria, dizer que o Governo tem de se demitir se o pacote laboral for chumbado na Assembleia da República, sinceramente, isso para mim tem uma discordância total e absoluta, não tem sentido objetivo. É muito importante para o país, com todas as dificuldades que o Governo tem, por não assentar numa maioria parlamentar, que esta legislatura se cumpra até ao fim. Basta, relembro o número, em 12 anos conhecemos 7 governos. O país precisa de estabilidade para fazer reformas, para melhorarmos a nossa condição de responder aos incêndios, ou pelo menos não responder, fazer com que eles não aconteçam, etc, etc, etc. Outra pergunta em torno do PSD, se considera que, nesta altura, com estas posições de Pedro Passos Coelho, se o PSD entrou naquela autofagia em que normalmente entra em alguns ciclos e ainda por cima com o partido no poder. Eu gosto muito do Pedro Passos Coelho, mas o que é importante, e gosto muito de muitos militantes, enfim, aliás tenho muito poucos na minha lista de que não gosto, embora felizmente o Partido Social Democrata é um partido grande, portanto, enfim, esta coisa de a gente gostar de toda a gente, enfim, é muito difícil, mas isso é da natureza, como há gente que não gosta de mim e de vocês, portanto faz parte da natureza humana, mas dizer-lhe que o Partido Social Democrata, nesta fase, ele próprio tem a opção política, e eu vou dizer uma palavra forte, a obrigação
de ser uma referência de estabilidade. Era inacreditável que se montasse uma onda em cima de Pedro Passos ou de qualquer outra pessoa para ser o fator de instabilidade num país que tem agora, finalmente, uma oportunidade de em 3 anos e meio ter estabilidade. É fundamental para tantas coisas, muitas que falamos nesta nossa conversa e tantas outras que não falamos, a estabilidade é fundamental. Era o cúmulo do ridículo e do atentado aos nossos concidadãos que eles próprios exigem estabilidade, que o fator de instabilidade fosse o partido que lidera o governo. E, portanto, tínhamos todos a condição, obviamente, de ser livres e de dar a nossa opinião, pois, com certeza, somos gente de um partido democrático e livre, mas somos gente também de um partido responsável e que, neste momento, tem a responsabilidade maior, que é governar o país e, sinceramente, repito, é capital que esta legislatura se cumpra até ao fim. Está terminado este Hora da Verdade. Tivemos connosco como convidado José Rebelo Esteves, recém-eleito Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que nos recebeu aqui na sede da CCDR do Centro em Coimbra. E este programa teve a gravação áudio de José Luís Moreira. Regressamos na próxima semana.